E a gente já começa o programa falando sobre pisada em ponta de pé, um problema que afeta muitas crianças e que algumas vezes só é corrigido com cirurgia. Hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Davi Mochet, ele é ortopedista pediátrico e vamos falar sobre esse problema tão comum, presente em aproximadamente 20% das crianças, que é a marcha em ponta dos pés, não é, doutor? Ou caminhada, aquela criança que começa a caminhar com a ponta dos pés. Tudo bem, doutor? É um prazer ter sua participação aqui no Check-up. Tudo jóia. Bom, Natália, é o seguinte, a marcha em ponta dos pés hoje em dia é vista mais como um sinal, né? Aquela criancinha que começou a andar e começou a andar na ponta dos pés, ela não consegue encostar o calcanharzinho. Em geral, a gente só considera marcha em ponta dos pés quando ela perfaz mais ou menos 25% do tempo que ela anda na ponta dos pés, né? Porque assim, se a criança eventualmente fica um pouco mais ansiosa e fica na ponta dos pés, isso não tem problema nenhum, é perfeitamente normal. E por que é um sinal? Porque muitas vezes ela não está associada a uma doença em si. Muitas vezes ela é uma alteração passageira que acontece nas crianças até por volta de 2 anos de idade. Então até 2 anos de idade a criança andar na ponta dos pés é perfeitamente normal, sem nenhum problema. Aí a partir de que momento as mães e os pais devem se preocupar? De maneira geral, como eu falei para você, com relação à idade, né, depois de 2 anos, obviamente se a criança tiver algum sinal de alerta, como por exemplo aquela criança que demora a andar, né, aquela criança que a criança ela anda por volta de 1 ano de idade, né? Então aquela criança que demorou a andar, a gente tem que sempre ficar preocupado e investigar se não tem uma causa que esteja causando essa marcha na ponta dos pés, né? Obviamente depois de 2 anos a gente tem que ficar alerta, né? Sempre procurar um colega, né, para fazer a avaliação. Inicialmente é feito pelo pediatra, né? E o pediatra, quando julga necessário, encaminha para o ortopedista ou eventualmente às vezes até para o neurologista. Aí chegando aqui no ortopedista é feita essa avaliação mais minuciosa, mais criteriosa, e aí vocês identificam se há necessidade de aprofundar esses exames. Existem exames mais... Inicialmente o que a gente faz? A gente primeiro examina a criança, a gente avalia ela andando. Claro que essa observação no consultório é muito pequena, nosso contato é muito pequeno, então a informação dos pais é fundamental para a gente, né? A gente faz uma avaliação completa, um exame físico é fundamental para a criança, né? Uma anamnese bem feita, onde a gente faz uma série de questionamentos à mamãe, ao papai, né? Como é que a criança, como foi que ela evoluiu, quando foi que isso apareceu, né? Se ela cai com frequência, se ela sente dor na perna, entendeu? Uma série de coisas que a gente tem que avaliar. E aí avalia alguns critérios mais específicos, como por exemplo, força muscular, a presença dos reflexos, se está preservado ou se não está preservado, entendeu? Após tudo isso, a gente eventualmente pede alguns exames de sangue, né, para descartar algumas doenças neurológicas, entendeu? Existem alguns exames mais dolorosos, como a eletroneuromiografia, que eventualmente a gente se faz necessário, né? Mas sem dúvida a anamnese e um bom exame físico já dá para a gente ter uma boa pista do se tem algum problema ou não. Depois de feito isso, o que é importante? A gente vai diferenciar se é uma marcha ponta dos pés idiopática, o que é isso? Sem uma causa aparente, certo? Ou se tem algum problema que esteja causando essa marcha ponta dos pés, que aí são vários, né? Paralisia cerebral, algumas doenças musculares, enfim, uma série de doenças que vão causar essa marcha na ponta dos pés. A partir daí vai para o tratamento. Isso, correto. O tratamento é extremamente variado. Como a grande maioria das vezes não se sabe a causa especificamente da marcha em ponta dos pés, ela é idiopática, como a gente já falou, não existe um consenso sobre o tratamento, né? A gente segue de maneira geral um fluxograma de um tratamento escalonado, ou seja, a gente vai aumentando a intervenção. Inicialmente a gente começa com fisioterapia bem feita, né? Em geral com frequência de pelo menos 3 vezes por semana, né? Após isso, a gente reavalia a criança entre 3 e 6 meses, né? E novamente a gente já sobe uma escadinha no tratamento. Aí, eventualmente, a gente pode fazer uso de órteses com uma série de aparelhos, né? Fazer gessos seriados, a gente troca gessos, né? Para fazer com que essa criança vá gradualmente colocando o pezinho para cima, tá? E, eventualmente, quando você já tem um encurtamento dessa musculatura, né? Na verdade, da batatinha da perna, no tríceps sural, aí você faz alguma cirurgia para fazer um alongamento, né, dessa musculatura para a criança não ter nenhum problema.
é essa cirurgia, doutor? O serviço público oferece? A gente tem aqui alguns hospitais que fazem, a gente trabalha na faculdade de medicina, lá a gente faz essa cirurgia, até com uma certa frequência. E é uma cirurgia simples, é uma cirurgia pouco dolorosa. O que é ruim é o pós-operatório, né? Você tem que colocar um gesso, e criança é muito intolerante a gesso, né? Mas assim, o resultado é muito bom, né? Claro que a gente, na grande maioria das vezes, não precisa chegar à cirurgia, né? Na verdade, os tratamentos anteriores, a fisioterapia, a órtese, o aparelhinho, né? E eventualmente o gesso resolve na maioria dos casos. No caso da cirurgia, tem uma idade, assim, quanto mais cedo, melhor? Assim, não existe uma regra, existem, digamos assim, parâmetros que norteiam o nosso tratamento, entendeu? Então a gente vai avaliar se a criança já tem encurtamento, se o tônus dessa musculatura está aumentado, ou seja, a musculatura é mais rígida, né? E assim, claro que em crianças mais velhas, em geral, a tendência é que essa musculatura já esteja, digamos, contraturada, já tem contraturas, e ela acaba indo direto, às vezes, para a cirurgia. Então, quanto mais tarde demorar a iniciar o tratamento, pior para a criança, mais agressivo é o tratamento. E se não for feito esse tratamento da forma adequada, quais são as consequências para essa criança? Pronto, assim, de maneira geral, você pisar na ponta dos pés, você tem uma série de prejuízos biomecânicos, ou seja, prejuízos na função da criança. Ela começa a sentir dor na panturrilha, certo? Ela cansa mais, ou seja, o gasto de energia que ela tem para fazer a mesma coisa de uma criança que não tem marcha ponta dos pés é muito maior, né? Eventualmente pode provocar calosidades, né? Dificuldade para calçar alguns tipos de sapato, entendeu? Então essa série de coisas faz com que realmente prejudique a função da criança em relação a uma criança que não tem a marcha em ponta dos pés. Fazer uma pergunta até de mãe, doutor. A escolha do sapatinho, dos primeiros sapatos, das primeiras sandálias, influencia muito nessa pisada? Tem aqueles sapatos que são mais apropriados, né? Com aquela sola toda trabalhadinha. As mães têm que se preocupar com isso, e a partir de quando? Normalmente é o seguinte, o sapato, né, a gente tem uma série de trabalhos que mostram que não tem uma correlação, certo? Assim, com o fator causal, como a causa na marcha em ponta dos pés. Porém, assim, se a criança já pisa em ponta dos pés, é prudente que você procure evitar sapatos que tenham a parte de trás do pé, certo? O calcanhar um pouco mais elevado. E para meninas isso é muito comum. Hoje em dia, infelizmente, se preocupa muito mais com a estética, e realmente é importante também, do que com a função. Então, hoje em dia, os sapatos de crianças, sobretudo as meninas, né, sempre tem um saltinho, né? Isso às vezes prejudica um pouco, né, o uso. Não que seja um fator causal, mas se você está fazendo um tratamento e você faz com que a criança ande com um sapatinho, com um saltinho, obviamente vai atrapalhar o tratamento. Você sabe que a minha filha tem 1 ano e meio e já fica usando meus saltos, né? Ela sai pela casa de salto, aí não dá, né? Não, mas isso aí não tem problema, né? A questão é só uso frequente, né? Mas até nisso tem que ter um pouco de vigilância também, exatamente, né? Exatamente, com aquele salto. Mas afinal, o que é uma mulher sem salto, né? Mas assim, eu acho que criança a gente tem que, na verdade, procurar conforto, né? Então o sapato tem que ser confortável, tem que ser um sapato que dê uma estabilidade, ou seja, não fique saindo muito do pé. Se for usar uma sandalinha, tem que ter realmente uma tirinha na parte de trás do pé, para proteger esse pé, para evitar que caia com frequência, entendeu? A gente tem que lembrar que criança, o equilíbrio da criança não é o mesmo da gente, ainda mais em crianças mais novas. Então, se você usa um sapato que, teoricamente, ele cai com facilidade, sai do pé com facilidade, a criança já tem uma tendência a cair com mais facilidade. Então, se ela vai ter mais quedas, entendeu? E aí provocar até algum acidente. Né? Nunca comprar muito sapato até 1 ano de idade, né? Porque a criança não anda. Eu comprei um monte, nada deles andarem, pronto. Quando começa a andar, o sapato não dá mais. É verdade, é verdade. Aí tem que comprar aquela meinha, né? Que é mais confortável. Mais confortável, até porque a criança, na verdade, ela procura conforto, né? Até um sapatinho, você sempre tem que procurar um sapato confortável. Às vezes o sapato de criança é muito durinho, né? Machuca o pezinho atrás, a pele da criança ela é mais sensível, né? Então, realmente, a gente tem que procurar conforto e não, muitas vezes, a beleza, né? Muito bem. Ou então, beleza aliada ao conforto, né? Que é o ideal. Doutor, muito obrigada pela entrevista aqui no Check-up. E você vai acompanhar também essa matéria aqui da TV no Jornal Diário do Nordeste com o doutor Davi. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom, viu?